Olá, queridos amigos, muito boa tarde a todos. Mais um dia neste canal que Respira Direito Constitucional. E aqui estamos com o último vídeo da sequência que eu fiz nas últimas semanas, falando um pouco sobre o meu livro, né? O livro que eu publiquei foi em outubro do ano passado, meu segundo livro, que tem como título Liberdade Religiosa, Direito Fundamental numa Sociedade Democrática e Pluralista, pela editora, de Plácido. E vou deixar, como de praxe, vou deixar o link aqui embaixo, para quem quiser acessar o site da editora da de Plácido e adquirir por lá pela loja online. Ou quem quiser também pode me mandar e-mail, vou deixar aqui, não só para dúvidas, contato, sugestões, mas também quem quiser adquirir meu livro. Esse livro é o primeiro, né, sobre recurso de amparo constitucional, e pode falar comigo também por ali, perfeito? Bem, hoje a gente fecha essa sequência de vídeos em que, para quem está pegando pela primeira vez esse vídeo, eu vou dar uma explicação geral. Né? Esse livro fala, obviamente, é um estudo sobre a liberdade religiosa do aspecto jurídico constitucional, ou seja, como direito fundamental. E o livro foi publicado em outubro, né? É resultado de longos anos de pesquisa sobre o tema. E eu quis trazer, né, como ele é dividido em 4 capítulos, eu quis fazer uma sequência aqui no canal de vídeos, que cada um retratasse um pouco de cada capítulo do livro. Ou seja, sim, são 4 capítulos, eu fiz 4 vídeos, esse é o 4º e último vídeo dessa sequência, perfeito? O primeiro vídeo, que é relativo ao primeiro capítulo, fala sobre a formação da ideia da liberdade religiosa como direito fundamental. O segundo, da estrutura desse direito fundamental, as formas de proteção. O terceiro fala sobre alguns aspectos problemáticos, né? Eu dei o exemplo aí do proselitismo religioso, indumentária e simbologia religiosas, fundamentalismo religioso, enfim, toda essa problemática que envolve o exercício desse direito fundamental. E nesse 4º e último capítulo, que, como disse no último vídeo, o 3º e o 4º capítulo são, para mim, os mais queridos do meu próprio livro, né, porque trazem não só questões importantes, mas também questões um pouco inovadoras, né? E eu preciso dizer, é estranho eu mesmo falar sobre o meu próprio livro dizendo que é inovador, mas é justamente o que me motivou a escrever o livro e falar sobre isso, né? No 3º vídeo, e que está no 2º capítulo, né, que eu tinha esquecido de falar no 2º vídeo, é a questão da proteção do conteúdo essencial, e nesse 4º capítulo eu trato da conexão da proteção do conteúdo essencial com o processo de integração sociopolítica. Tá? Eu vou explicar muito sucintamente aqui nesse vídeo, só para clarear um pouco, né? Só para dar uma ideia do que é esse capítulo, qual é a importância dessa temática, que foi para mim e é para mim ainda, e é uma temática importante no mundo jurídico inteiro e também, obviamente, na sociedade em geral. Bem, obviamente, o livro trata sobre a liberdade religiosa como direito fundamental, e nesse último capítulo, a ideia que eu quis trazer, e aí que vem um ponto de inovação, é que geralmente, e eu explicito isso bem no livro, geralmente o exercício deste direito, ou seja, da liberdade religiosa, ele geralmente, comumente ele produz uma certa fratura na sociedade, um certo desmembramento, uma certa desintegração, utilizo essa expressão desintegração sociopolítica, e até mesmo estigmatização por causa do seu exercício, né? Obviamente a gente pensa, é um direito fundamental que abre o exercício de diversas e inúmeras crenças, e até mesmo aqueles que optam por crença alguma, né? Desculpa, por crença nenhuma, e, obviamente, isso a gente, no primeiro momento, pensa que é simples, né? Ou seja, diversas pessoas, inúmeras pessoas dentro de um mesmo espaço, dentro de um território, ou seja, quando a gente fala aqui de exercício de soberania, ou seja, seus territórios, seus países e estados com suas respectivas constituições em seus territórios, ou seja, força a validade normativa dentro daquele espectro territorial, né, exercendo diversas crenças ou optando por não exercer nenhum tipo de crença, né? E a gente pensa que isso é simples, né? Mas não envolve somente
um dever de tolerância, um dever de respeito e compreensão. Obviamente vai muito além disso. E geralmente quando a gente olha, e até do ponto de vista antropológico, sociológico, e aqui não vou citar dados porque não é minha área, mas se nós formos olhar, o exercício desse direito gera muitos conflitos, porque, obviamente, o exercício da liberdade religiosa, ou seja, quem opta por uma crença, ou até mesmo aquele que opta por crença nenhuma, quer comprovar, ou pelo menos expressar a sua opinião naquele que não tem crença e sua crença naquele que a possui, né, como uma verdade. E eu não vou entrar na questão do fundamentalismo religioso, que eu já até havia falado no último vídeo, mas por conta disso, ou seja, por conta de reivindicações, de pretensões, aí vamos falar dentro do termo jurídico, de pretensões justifundamentais distintas, opostas, muitas vezes conflitos sociais são ocasionados por conta do exercício desse direito. Então, obviamente, quando eu falo aqui de como o exercício deste direito, pelo contrário do que se comumente pensa, pode gerar ou iniciar ou facilitar ou contribuir para um processo de integração sociopolítica, eu digo em primeiro lugar do ponto de vista jurídico, condicional, normativo, etc. Eu não falo somente do ponto de vista sociológico, antropológico, né, ou filosófico, né? Eu digo do ponto de vista normativo e jurídico condicional, até mesmo porque eu parto da assunção do direito fundamental à liberdade religiosa como um fator que promove essa integração. Então, o primeiro ponto aqui é esclarecer que existem esses conflitos, né? E então a gente pensa que o exercício dessa liberdade, e de fato, gera esses conflitos, gera essas reivindicações opostas, gera esses conflitos, essas celeumas sociais, né? E muitas vezes são simples de se resolver, outras são de grande repercussão. A gente sabe casos que chegam a ser resolvidos pela nossa jurisdição constitucional, e eu estou falando de nossa, mas obviamente, de um ponto de vista geral, pelas jurisdições constitucionais mundo afora, né? Brasil afora, desculpa. E obviamente, como eu estou aqui falando que como esse direito ele pode ser, na verdade, sofrer uma volta, sofrer uma virada, ou mesmo uma viragem, né, um 360 nesse direito, para que ele passe não agora, ao invés de gerar conflitos, mas para que ele passe a ser um fator de contribuição nesse processo de integração sociopolítica. O segundo ponto o que eu quero dizer com o processo de integração sociopolítica. Primeiro eu falo o que é desintegração sociopolítica, entrincheiramento social, estigmatização, enfim, é uma exclusão social. Ou seja, pense, por exemplo, num determinado estado A, em que existe, o estado é laico, mas existe uma maioria, né, digamos, religiosa. Existe reconhecidamente uma maioria religiosa de determinada crença. E da maioria existem minorias, né? E essa minoria, dependendo do exercício de seu direito, de sua crença, acaba se sentindo, e acaba de fato em alguns países, por conflitos inúmeros, né, variados, acabam se sentindo excluídos, acabam sendo vistos como outsiders da sociedade, como estrangeiros, né, não no sentido da nacionalidade, mas elas são os de fora. E aí daí gera um processo de estigmatização, de diferenciação, de exclusão social, que daí decorrem diversos outros problemas, outras questões a serem resolvidas por outras áreas, né? E, obviamente, isso também pode gerar conflitos sociais do ponto de vista da violência física, da violência psicológica, da coação física e psicológica. Então, a ideia de integração sociopolítica não é de direitos políticos, é uma integração do ponto de vista normativo, jurídico constitucional, mas obviamente é uma integração que se quer por mais ampla possível. É uma integração cultural, uma integração política, uma integração econômica, uma integração literária, uma integração das mais variadas possíveis, né?
Então, mas eu no texto dou o nome de expressão integração sociopolítica, mas eu explico que esse termo deve ser tomado de forma ampla, né? Um termo lato sensu. Beleza, e como que esse direito pode gerar isso? Aí são inúmeros elementos, né? Inclusive, eu abro aqui parênteses, esse mês de março agora, sai a publicação de um novo artigo meu na revista da Faculdade de Direito, na revista científica da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em Portugal, e sai um texto especificamente sobre este assunto, ou seja, sobre este quarto capítulo, né, aprofundando isso e quais são os elementos junto ao direito fundamental à liberdade religiosa que podem contribuir para esse processo de integração. O texto ainda não saiu nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, então aqui na legenda não vai estar, mas assim que sair eu edito a legenda desse vídeo e coloco lá. Então, se porventura daqui você estiver vendo que é 1 ou 2 semanas, talvez dê uma olhada lá na legenda que você vai encontrar já o link para ler esse texto, perfeito? Voltando para a questão, quais são os elementos? Ou seja, o primeiro ponto de vista a Constituição oferece diversos elementos. A Constituição, do ponto de vista liberal-democrático, tá? Ela oferece diversos elementos para que esse processo de integração possa ocorrer da forma mais ampla possível. O primeiro ponto são os próprios direitos fundamentais. A partir do momento que uma ordem constitucional abrange um catálogo de direitos fundamentais, até mesmo, aí eu eu falei catálogo, mas até mesmo constituições históricas não escritas, pela via da tradição, enfim, como por exemplo a Constituição inglesa, né, abarca também um catálogo de direitos fundamentais, né, de forma costumeira, consuetudinária, mas sim e também por leis esparsas, tá? Mas os próprios direitos fundamentais, a partir do momento que uma Constituição abarca direitos fundamentais, reconhece aí uma ordem de valores, uma ordem aberta de valores. Ou seja, e aí a gente tem que olhar diretamente para o direito fundamental à liberdade religiosa. Quando a gente fala deste direito, a gente fala do exercício de direito por diversas crenças ou não crenças. Como eu digo, não crenças por pessoas que resolvem não exercer uma crença, né, os agnósticos, os ateus, por exemplo. Então, esta Constituição, as constituições, essa estrutura constitucional aberta pelo próprio exercício do direito fundamental à liberdade religiosa, em que não se protege apenas uma crença A, B, C ou B, mas todo e qualquer tipo de crença, e até mesmo sem, do ponto de vista estrutural, como eu já comentei lá no segundo vídeo, não fecha, a estrutura do direito não se fecha ao ponto de determinar o que é crença, o que é crença religiosa, ou se uma determinada crença é de fato uma crença religiosa, ou é uma religião, ou é um movimento religioso, ou é uma comunidade religiosa. Ou seja, a abertura constitucional ela é ampla o suficiente para que se permita a integração, né, para que se abrace toda e qualquer crença religiosa, tá? Então esse é o primeiro ponto. A própria liberdade religiosa, do ponto de vista de direito fundamental, permite isso, que a Constituição tem essa linguagem. E obviamente, quando a gente entra nisso, a gente fala de abertura constitucional, a gente fala de abertura procedimental da Constituição, a jurisdição constitucional, com seus instrumentos de proteção à Constituição, em especial, já que a gente está falando da liberdade religiosa, deste direito fundamental, obviamente gera uma abertura não só de interpretação, de que todos aqueles que são afetados, aí a gente fala aqui na guia, na guisa de Peter Heberle, que a gente fala da abertura da Constituição, dos intérpretes da Constituição, a sociedade aberta dos intérpretes, todos aqueles que são afetados pela ordem constitucional devem interpretá-las e são autênticos intérpretes da Constituição. Então, todo aquele que tem uma crença A, B, C ou D, ou que escolhe não ter crença, também é um intérprete legítimo da Constituição. E ele, por isso, tem acesso à proteção do seu direito e tem acesso à jurisdição constitucional. Por isso que a jurisdição constitucional é aberta. E é justamente por conta disso que também tem uma etapa aí, existe um elemento aí de abertura ao processo de integração sociopolítica. E aí a gente chega no ponto, obviamente isso está muito mais destrinchado no livro, mas a gente chega no ponto crucial que é o conteúdo essencial. Ou seja, basicamente o meu argumento é o seguinte: esse processo de integração sociopolítica ele é facilitado não só pela abertura constitucional e por outros elementos jurisdiconstitucionais,
pela jurisdição constitucional, etc., mas também pelo próprio exercício deste direito fundamental, desde que o conteúdo essencial deste direito, né, que nós já falamos no vídeo anterior, que é a conformação da crença individual do ponto de vista do fórum interno, ele é inalienável, ele é intangível, ele é inviolável, ele tem proteção absoluta, desde que se respeite este elemento e dois outros mais que eu falo no no final do segundo capítulo, que são a autodeterminação doutrinária das comunidades religiosas, ou seja, as comunidades religiosas têm autodeterminação constitucional para determinar as suas crenças, seus dogmas religiosos, seus textos e a interpretação de seus textos, dentro do ponto de vista doutrinário, ou seja, quando se passa a expressão, como a gente já falou, já entra na parte do fórum externo, está sujeito à restrição, obviamente, à imposição de restrições, para a proteção de outros direitos, interesses, valores e bens jurídicos constitucionais, e também o terceiro elemento que integra o conteúdo essencial deste direito, que é o dever, não o princípio, o dever de neutralidade estatal. O dever de neutralidade estatal do ponto de vista de separação, entre aspas, eu não vou entrar aqui nesse aspecto do que de fato significa essa expressão, mas a separação de igrejas e Estado, de religião e Estado. Mas um dever de neutralidade para que esse exercício, aí volta aquela problemática da simbologia da indumentaria religiosa, por exemplo, no espaço público estatal, dentro de universidades públicas, dentro de repartições públicas, tribunais, etc. Né? Mas, ou seja, desde que esses três elementos sejam respeitados e seja permitida uma ampla participação de todos os envolvidos em suas crenças no âmbito da jurisdição constitucional e da operacionalização e produção deste direito fundamental, isso em si já é um elemento jurídico constitucional a facilitar e possibilitar um amplo processo de integração sociopolítica numa sociedade, obviamente, que se quer por democrática. E a gente tem um método aí que Boaventura de Souza Santos fala desse método, que é a hermenêutica diatópica, e eu trago isso no meu livro, trago isso para o assunto, digo que a hermenêutica diatópica é o melhor método a propiciar a operacionalização desse processo de integração. O que é hermenêutica diatópica? A hermenêutica diatópica, em essência, é basicamente você compreender que no outro a sua própria incompletude, ou seja, no exercício da minha crença, por mais que eu queira expressá-la como verdade absoluta, eu preciso compreender que essa minha própria verdade ela é incompleta e que o outro é tão incompleto quanto eu e que eu sou tão incompleto quanto o outro. Então, a crença A e B são mutuamente incompletos e podem se complementar pelo diálogo intercultural. E também a crença A e aquele que não crê, né, em crença XYZ, ou seja, resolve não ter uma crença, mas está no exercício do seu direito fundamental, também é tão incompleto quanto a minha crença, ou seja, quanto os meus dogmas. A partir daí pode-se gerar um processo de compreensão mútua, de tolerância, e a partir daí se estabelece um diálogo mínimo. Esse diálogo mínimo que vai possibilitar como método a operacionalização desses elementos jurídicos constitucionais a propiciar justamente esse processo de integração sociopolítica. Gente, obviamente isso é uma temática, como sempre eu falo no final dos vídeos, que envolve muito exemplo, ou seja, muitas discussões, não dá para esgotar aqui em 20, 25 minutos, mas, obviamente, como eu sempre falo, está lá no livro, e quem se interessou pela temática, eu acho que esse capítulo ele é para mim muito querido, porque traz essa inovação desse processo, ou seja, quer reverter a visão sobre o exercício da liberdade religiosa e a liberdade religiosa e a religião em si como fator de exclusão, mas, pelo contrário, como fatores de integração e não assimilação, e de integração a fim de propiciar um amplo debate, um amplo diálogo, que é tudo que se quer e que se precisa para gerar uma retroalimentação do sistema do regime democrático. Perfeito? Gente, novamente, a tela entrou aqui em descanso. Novamente,
Eu vou colocar o link do livro aqui embaixo. Para você que está assistindo daqui a uma semana, 2 semanas depois que eu postar esse vídeo, pode verificar aqui embaixo se tem um link já do artigo publicado. Eu sei que ele vai ser publicado agora em março deste ano, 2022, e deixo o link aqui para quem quiser ler de forma até mais aprofundada do que está no próprio livro. Tá? E vou deixar meu e-mail também para quem quiser enviar sugestões, dúvidas ou debater algum assunto. Perfeito, gente? Meu muito obrigado, gratidão. E eu vou colocar também, não deixe de dar, se você gostou, não deixe de dar o seu like, se inscreve no canal também para você receber as notificações. E eu vou iniciar na próxima semana, ou seja, o próximo vídeo, próxima semana eu já vou iniciar uma nova sequência de vídeos e eu quero começar a falar sobre dar, obviamente, de uma forma sucinta, né, uma explanação geral sobre cada documento jurídico constitucional que o Brasil teve, ou seja, vou começar lá da Constituição de 1824 e vou chegar em cada vídeo até a nossa Constituição atual, de 5 de outubro de 1988. Perfeito? Gente, mais uma vez, muito obrigado, deixe seu like e até o próximo vídeo.